Iniciando agora o momento de perguntas. A primeira pergunta vai para o irmão David, pastor David. Sabemos que todos somos pecadores. Uma frase popular diz que não existe pecadinho e nem pecadão. Porém, existem textos bíblicos que parecem trazer um agravante para alguns pecados, como aquele que semeia contenda entre os irmãos, citado em Provérbios 6:19. Afinal, diante de Deus, existe diferença entre pecados? O pastor Léo pode ajudar também. Pergunta no nível, né? Fiquem à vontade para os dois responderem. Estou aceitando toda ajuda. Bem, a diferença é se existe diferença entre pecados, né? Bem, de certa forma, todo pecado diante de Deus, ele traz um efeito na vida do cristão, que é a quebra desse relacionamento de forma momentânea. Não que esse cristão que foi salvo pela graça, por meio de Cristo, ele perca a sua salvação, mas o relacionamento é afetado por meio do pecado, ok? Então, qualquer pecado que a gente comete é como um filho desobedecendo seu pai. Não é porque o filho desobedeceu o pai que a gente vai pegar ele e vai jogar ele para fora de casa. Mas, com certeza, esse relacionamento entre pai e filho, e esse é o nosso caso, ele acaba sendo afetado de alguma forma. E aí, por isso, a gente precisa se arrepender e confessar os nossos pecados, e Deus, nosso Pai, é fiel e justo para nos perdoar. Agora, os nossos pecados, eles possuem diferenças entre eles, e eles possuem implicações, né? Consequências que a gente colhe, inclusive, nessa vida. Okay? Então, o adultério ele tem as suas implicações, o homicídio tem as suas implicações, inclusive diante dos homens. Então, os pecados eles se diferenciam em termos de consequências que colhemos aqui, mas, de certa forma, todo pecado diante de Deus ele tem esse efeito, ele quebra o nosso relacionamento e exige que a gente se arrependa dele, exige que a gente busque a reconciliação por meio da confissão e da fé em Cristo Jesus. Essa ideia de pecadinho e pecadão, os irmãos estão me ouvindo? Aí atrás, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo aí atrás? Agora? É uma dúvida de vários irmãos em Cristo. Eu quero focar mais nessa parte do pecadinho e pecadão. O pastor David respondeu muito bem. Mas várias pessoas têm essa dúvida. Existem pecadinhos e pecadões? Irmãos, pecado é pecado, nós sabemos disso. Todo pecado é contra Deus e ofende a Deus, nós sabemos disso. Mas tem uma diferença de um adolescente se masturbando para um homem que vive estuprando mulheres na rua? Sim ou não? Tem um agravante? Tem. Ambos são pecados, mas o pecado do estupro é maior do que o pecado do rapaz que se masturba, que também é pecado. Biblicamente falando, lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, quando o povo faz aquele bezerro de ouro para adorar, a idolatria é algo muito grave, né? Quando Moisés chega no acampamento, é dito o seguinte: vocês cometeram um grande pecado. Isso está lá no versículo 30. Vocês cometeram um grande pecado. Então, para que fique claro, uma linguagem comum, tem pecadinho e tem pecadão sim. Não é tudo igual. Porém, todo pecado ofende a Deus. Para que você que acha que comete um pecadinho, não fica assim, então eu vou ficar com o meu pecadinho aqui. Não, ele está ofendendo a Deus. Para aí, larga. Agora não dá para comparar aqueles que estão realmente cometendo um pecado tão ofensivo assim. Para terminar, tem um texto lá em Provérbios que fala o seguinte: 7 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina.
Aí vem listando vários pecados, e o que ele abomina está o quê? Aquele que traz contenda entre irmãos. Então, cuidado. Não brinca com essas coisinhas. Não, o meu pecado é grandão, mas não tem pecadinho nem pecadão para Deus, não. Está tudo igual. Não. Tem coisa que a punição vem mais severa. E tem um tema para outra conferência, meu amigo. No inferno lá existem menos açoites para um e mais açoites para outros. Aí para uma outra conferência. Tem um lugar com ar-condicionado no inferno? Isso aí deixa para outra conferência. Pastor Leonardo, a segunda pergunta. O texto de Romanos 5, verso 9, diz que fomos salvos da ira de Deus. Porém, minha natureza ainda se inclina ao pecado. Minha pergunta é, toda vez que escorrego e pratico algum pecado, Deus fica irado comigo? Ele tem uma inclinação ao pecado, mas ele usa o termo escorregar, né? Bem parecido com o que o pastor David disse, que é um acidente de percurso. É claro que o nome dele não está revelado, mas biblicamente um cristão, ele não vive no pecado, tá bom? Sabe quem vive no pecado? O diabo. Lá na primeira epístola de João diz que ele peca desde o princípio, ele não para. O diabo é um pecador nato, ele não para. Ao ponto dele ser chamado na Bíblia de um pai da mentira. Então o diabo não para de pecar. Ele peca todo dia. Todo santo dia ele está pecando. Então, se o irmão se vê pecando e não para de pecar, e ele está igual uma sanguessuga, ele quer cada vez mais, provavelmente ele não é crente. Agora, se ele está escorregando e ele odeia o que ele está fazendo, ele está lutando contra o pecado, ele é um crente. Ele odeia o que ele faz? Odeia. Ele é um crente. Já é um sinal de que ele nasceu de novo. Deus continua odiando o pecado, só que com crente nós usamos o termo disciplina do Senhor. A gente não usa muito o termo a ira do Senhor, porque a ira, na teologia paulina, é uma coisa do porvir. Tá bem? Apesar de outras epístolas, outros livros falam de um julgamento de Deus estar acontecendo. Por exemplo, tem um texto lá em Corinto, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia. Ele diz, vocês estão tomando a ceia de forma indigna, alguns estão doentes por causa disso e alguns já até morreram por causa disso. É um julgamento de Deus acontecendo na igreja. Porém, Paulo diz lá que esse julgamento está vindo para que eles não sejam condenados no dia da ira, no dia do julgamento. Então, é mais uma disciplina do Senhor do que a ira de Deus caindo sobre você. Deus, óbvio, ele odeia o pecado. Só que se você é crente em Jesus, a resposta é assim, Deus, ele se ira contra o pecado. Mas se você é um crente verdadeiro, ele vai disciplinar você e não derramar a ira dele sobre você. A ira dele caiu sobre Cristo, tá bem? Se você crê em Cristo, ele vai disciplinar você, como está em Hebreus capítulo 12. Deus disciplina a quem ama. Ele vai disciplinar você. Eu não gosto muito desse termo, Deus vai derramar a ira sobre um cristão verdadeiro. Eu não gosto, tá? Eu prefiro usar o termo disciplina do Senhor. Só uma ilustração que a gente tem muito clara de como Deus disciplina o seu povo. A gente pode olhar, por exemplo, para os livros, né, históricos. A gente tem os livros de reis, né, crônicas. Eles mostram Deus disciplinando o seu filho de diversas formas, né? Enviando pragas, enviando exércitos, criando guerras, tirando a sua provisão, né? Tudo isso como sinal de que eles deveriam olhar e perceber que estavam sofrendo o juízo de Deus. Disciplina, né, do seu pai, a fim de que eles corrigissem a sua postura, o seu caminhar, abandonassem os seus falsos ídolos e se voltassem para Deus. Então Deus vai, à medida que a história vai avançando, ele vai aplicando a sua correção na expectativa de que o povo se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para ele. Agora, isso vai se intensificando, a ponto de Deus pegar o seu povo e levá-los para o exílio, né? O exílio é um grande momento de disciplina do povo. Mas vejam só, no exílio Deus não elimina o povo. Ele corrige, ele purifica o seu povo e ele traz de volta para a terra. Então, é dessa forma que Deus trabalha com a gente também. Ele nos disciplina,
né, vai nos disciplinando, passa de uma vamos dizer assim, uma repressão verbal, ele tira o cinto finalmente, nos coloca de castigo, mas o objetivo dele é a nossa restauração e nunca a nossa eliminação. Okay? Irmãos, eu não sou nenhum comunicador nato como o Silvio Santos, ou como meu próprio pai que trabalhava com a voz, mas os irmãos me perdoem, é que eu estou ficando resfriado, então isso aí piorou ainda mais a coisa. Pergunta para o pastor David novamente. Quando Paulo diz em Romanos 7,19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele se refere ao Paulo antes da conversão, sendo escravo da lei, ou depois da conversão, sendo justo e pecador. Eu acho que tentei responder essa pergunta, né, durante a pregação. Né? Como eu disse para vocês, existem duas correntes, né, de interpretação de Romanos 7. Okay? Há um tempo atrás, eu era até seminarista lá na igreja ainda, e estava pregando, e aí caiu esse texto para mim. Eu lembro que eu virei para o pastor Miguel e falei, olha, eu penso dessa forma, tal, li muito Piper. Piper é um dos defensores de que o texto em si é um cristão, né? E aí eu conversei com ele, acabou que ele pregou, né? E aí eu fui convencido. Então, vamos lá. Existe uma divisão entre teólogos, e como eu expliquei, a preocupação de quem defende que ali se trata de um cristão é realmente não colocar um jugo sobre os irmãos. A gente sabe que existe uma luta acontecendo, e essa luta tem hora que a gente vence, tem hora que a gente perde. O problema é que ali no texto a gente não tem esse aspecto da vitória. Na verdade, parece que ele está sempre perdendo, ou está mais perdendo do que vencendo. Então, imagine você está ali com o seu carro e a cada 50 metros uma batida. Não é assim que funciona. Okay? Então, é justamente o contrário. É um acidente. E eu não lembro quando foi a última vez que eu furei o pneu do meu carro. Então, a gente tem que considerar como acidente, não como parte do nosso dia a dia, ok? Então, particularmente, né, olhando ali para a linguagem que o texto usa, né, falando de uma escravidão, dos membros do corpo dele ainda sujeitos, né, a esse domínio, né, eu não entendo que ali se trata de o apóstolo Paulo já convertido, mas justamente antes dessa conversão. Se ele está fazendo ali uma representação dele mesmo, a gente tem ali, por exemplo, o Paulo fariseu, que conhece a lei, sabe que a lei é boa, mas por mais que ele tenta, ele não tem poder para obedecê-la. Por isso há uma luta, e ele fala isso, há uma luta do quê? Da carne com a sua mente, mas não há uma luta da carne contra o espírito. Por isso, no final do texto, ele dá o brado, né? Quem vai me ajudar? Aí sim tem a virada do texto. Para o capítulo 8, pessoal, o capítulo 8 é um capítulo maravilhoso. É um capítulo que narra essa vitória por meio do Espírito, né? Então, há uma virada entre o 7 e o 8, por isso eu não acredito que ali se trata do apóstolo Paulo já na caminhada da fé, já como um cristão, mas ele talvez falando daquilo que ele era antes, ou como eu disse, apresentando ali um homem religioso, que tenta pela sua própria força, mas sem o poder de Deus, está fadado a fracassar. Pergunta o Miguel quem convenceu ele aí disso aí. Fui convencido. Depois você pergunta agora, a ele lá, quem te convenceu que Romanos 7 é isso aí? Eu discordo, ainda bem que minha opinião não conta. Pastor Leonardo, como o texto de Tiago 2, 14 ao 25, pode ser explicado à luz da doutrina da justificação? Como o texto de Tiago 2, capítulo 2, verso 14 ao 25, quem quiser abrir aí também para acompanhar, pode ser explicado à luz da doutrina da justificação. Será que é um conflito de Tiago e Paulo? Eu não creio que há uma contradição entre os dois. Tá? Primeiro que obras em Paulo é um estudo bem profundo. Paulo está tratando de obras da lei. Paulo não está falando de obra, por exemplo, de eu dar comida a quem tem fome.
de eu dar vestes a quem não tem, ou para quem está nu. Obras de Paulo ali em Romanos, ele está combatendo circuncisão, e tantas coisas relacionadas à lei. Quando Tiago fala das obras, ele está falando dessas boas obras no sentido de amar o próximo, do seu próximo vir com fome e você não dar de comer. Eu entendo Tiago, capítulo 2, como uma fé, como uma obra que justifica a fé que você tem. Eu não acredito que dá para defender em Tiago o que os católicos defendem, que a justificação é pela fé mais obras. Eles usam o texto de Tiago, tá bem? Eu não vejo assim. Eu vejo que quando Tiago diz aqui no capítulo 2, no versículo 18 em diante, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, olha o que ele está combatendo. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tá bem? Ele continua, você crê que existe um só Deus? Então, a fé aqui é alguém que crê em Deus. Você diz que crê em Deus? Olha o que ele está combatendo. Imagine um crente que diz que crê em Deus e não tem as obras que Deus pratica. Ele só diz que crê em Deus, mas ele não ama. Ele só diz que crê em Deus, mas ele não mata a fome do faminto. Tanto é que Tiago vai denunciar os ricos no capítulo 5. Quando ele diz assim, ouçam agora ricos, chorem e lamentem, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram suas roupas. E ele começa a bater nos ricos. Então aqui ele vai dizer, olha, você diz que crê em Deus, é fé. Muito bem. Até mesmo os demônios têm essa fé. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, aqui está a polêmica. No versículo 20, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? É aqui que está o problema. Quando ofereceu seu filho Isaque, aqui está a solução. Quando Paulo fala de Abraão, que Abraão lá no capítulo 4, ele foi justificado somente pela fé, ele vai dizer o seguinte, quando Abraão foi justificado, antes ou depois da circuncisão? Antes da circuncisão, Paulo diz em Romanos 4. Ora, antes da circuncisão nem Isaque estava lá. Isso é muito no início, não tinha Isaque. Abraão foi chamado de uma terra idólatra, então ele diz, Abraão foi justificado antes da circuncisão. Tiago está falando lá de Isaque, lá na frente. Isaque já era um rapaz. Quando Deus pede Isaque, vocês lembram dessa cena? Quando Deus pede Isaque? Ou seja, aquela obra de Abraão justificou a fé que ele tinha no início. Vamos ver se Abraão realmente é de Deus. O que vai demonstrar? Se ele obedece. Se ele é obediente a Deus. Aqui está a solução. A questão não é tão difícil assim. A questão é só você olhar o texto atentamente e ver que Tiago não está falando de justificação como Paulo fala, e Paulo não está falando de obras como Tiago fala. São duas coisas diferentes, então não cai em contradição, tá bem? Paulo está falando lá do início, antes da circuncisão, quando Abraão creu em Deus. Ali, a fé dele foi imputada como justiça. Tiago está dizendo que quando ele ofereceu Isaque, lá na frente ele obedeceu a Deus, as obras justificaram que a fé dele era verdadeira. Ficou claro para vocês? Não tem contradição, não há um problema. Tá? Lutero não gostava muito dessa epístola, não. Mas era um outro contexto ali. Pergunta para o pastor David novamente. O que é justificação e como podemos saber que fomos de fato justificados? Quando a gente fala de justificação, né, é importante a Escritura ela utiliza várias palavras para falar da nossa salvação. Né? Então, tem a expressão redimidos, né? Tem a expressão justificação, e aí quando a gente pensa em justificação, a Escritura está utilizando um termo legal, um termo da justiça. Né? Então, a ideia é de que éramos culpados, né? Merecedores de uma condenação, e Deus, como aquele que está sentado no alto e sublime trono, e é o juiz sobre todas as coisas, o grande legislador, ele poderia nos condenar, e seria de uma condenação justa, tendo em vista que nós éramos pecadores, ok? Então, o que é a justificação? É a declaração que Deus faz nesse tribunal, quando Ele olha para a gente e vê Cristo em nós.
Então ele olha, ele vê a obra de Cristo, ele vê o que Cristo fez na cruz em nosso favor, e baseado no que Cristo fez, ele nos declara justos, né? Então, o que acontece é uma dupla imputação da obra de Cristo na cruz. Então, é um caminho de mão dupla. Nós éramos pecadores. Quando Cristo morre em nosso favor, os nossos pecados são colocados sobre ele e a ira de Deus é derramada sobre Cristo. A ira que era reservada para nós, para mim, ela é derramada sobre Cristo. Ok? Então, nossos pecados foram colocados sobre ele. Só que isso não é tudo. A justiça de Cristo é colocada sobre nós. Então, há uma inversão de lugares aqui. Cristo é declarado culpado em nosso lugar e nós, que éramos culpados, somos declarados justos, né? Então, é isso que é a justificação, né? Somos declarados justos, não com base em algo que tenhamos feito, mas com base naquilo que Cristo fez em nosso lugar, quando morreu na cruz em nosso favor, né? Talvez a ideia aí, isso pode trazer algumas aflições para alguns irmãos, né? Como eu sei que isso aconteceu comigo? A gente entende teologicamente, né? Essa ideia. Eu entendi, mas como eu sei que aconteceu comigo? O pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Silas já é pastor? O Silas já é pastor? Ainda não? Falou que para fechar os pregadores aí falta o Augusto, o Nicodemos e o Hernandes para vir aqui, né? Um tá na Flórida e o outro, a agenda é 3 anos aí, para 3 anos antes. O Hernandes diz o seguinte: a justificação não acontece no coração do crente. Isso aí é curioso, né? Não sei de onde ele pegou isso, mas eu concordo. Então você não se sente justificado. Ela acontece no tribunal de Deus e não no seu coração. E aí, como eu sei que serei justificado? Eu creio que João responde isso na primeira epístola e Tiago responde isso na carta. Você ama? Entende? Se você for justificado por Deus, o sangue de Cristo te limpou, qual a evidência? Você ama? Você ama seu irmão? João trata do tema do amor de uma forma muito linda, né? Como, se o seu irmão vem até você e você não o ajuda, como pode permanecer em você o amor de Deus? Como você vai se dizer cristão se você não ajuda o seu irmão, você não ama? Você é só um teórico. A cabeça está cheia e o coração está vazio. Eu acredito que as obras justificam a fé. Tá bem? Nesse sentido, a sua vida mudou? A perseverança também é uma marca daquele que foi salvo, pastor? É. O fato de você estar perseverando. Por exemplo, quem aqui tem mais de 30 anos de crente? Levanta a mão. Mais de 30. Olha, tem 5 pessoas, né? Nasceu crente, você? Se nasceu crente, conta. Foi batizado bebê também? Tem uma grande evidência dos irmãos que têm 30 anos de conversão aqui. Esses irmãos provavelmente não voltam mais atrás. Tá? Claro. O Judas é Judas, foi Judas, mas ele já roubava as ofertas. Vocês sabem disso, né? Ele já era Judas antes de ser Judas. Antes de trair Jesus. Então, como você sabe que foi justificado? Você ama, cara. Você tem perseverado no caminho de Cristo? Tenho, pastor. Tenho perseverado no caminho de Cristo. Caminha confiando. Entende? Caminha confiando, sim. Eu gosto da linguagem dos salmistas, né? Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Como você sabe? Não interessa, eu sei. Entende? Então, assim, eu fui justificado e eu vou caminhar e eu não vou parar e eu verei Cristo até aquele dia e ponto final. Acabou. Acaba com essas dúvidas. Acaba com ela. Persevera, ama e vai em direção a Cristo. Foi? Pastor Leonardo, como pode Deus ser o justificador de pecadores e ainda assim permanecer justo e santo? Deus aí está encrencado, né? Se a gente não entender assim. Como ele pode ser justo se ele recebe pecadores? Ele está encrencado aí.
a não ser que tenha algo que faça com que ele, um Deus santo, aceite pecadores, né? A santidade, para que vocês entendam, ela vai explodir a gente, né? Cristo na cruz. Eu acho que essa é a resposta, né? Como ele pode ser justo e declarar culpados justificados? Se ele é justo. Se ele é justo, ele vai condenar o culpado. Isso é ser justo. A resposta está: ele puniu o culpado em Cristo. Foram homens que caíram, então é um homem que tem que ser punido. Adão não caiu? Nós caímos em Adão? Eu sei que isso aí pode gerar outras perguntas, né? Eu pago pelo pecado de Adão, isso não faz sentido, né? Só que eu costumo ilustrar isso da seguinte forma. Adão é o nível 10 do homem, tá? O nível 10 caiu. O que significa? Se fosse você lá, ia ser o nível 10 também, e o nível 10 já mostrou que cai. Você ia cair também lá, não tem essa desculpa. Eu pago pelo pecado de Adão. Você é Adão, cara. Você ia cair também, ali está mostrando que o homem vai cair. E caiu. E em Cristo nós fomos punidos e também resgatados. Ele continua sendo justo porque ele pune. Ele precisa castigar, isso que as pessoas não entendem, né? Deus precisa castigar para continuar sendo justo. Ele precisa castigar o homem. Ele não simplesmente perdoa, ele não pode simplesmente dizer, você é um sem vergonha, não vale nada, mas eu vou perdoar você porque eu quero. Mas como assim? Tu não vai me punir? Então tu não é justo. Para resolver esse dilema, o filho dele se torna homem de verdade, 100% homem, e ele castiga o filho dele para não te castigar. Logo ele permanece justo e justificador do pecador. Ficou claro para vocês? Por isso que Cristo, ele é o centro da nossa vida. Ele pune os homens em Cristo Jesus. E como o pastor David disse, nós recebemos essa justiça de Cristo e fomos perdoados. Em Provérbios tem um versículo que ele diz, né, que é maldito aquele que absolve o culpado e condena o justo. Né? Então, Deus jamais poderia se colocar nessa posição. E aí o que ele faz é cumprir essa justiça. Né? Por isso, a Escritura diz, ele é justo, ele derrama a sua justiça sobre Cristo, mas ao mesmo tempo ele se torna justificador. Porque agora ele pode olhar para a gente por causa de Cristo e nos declarar justo. Então, as duas coisas não podem ser separadas. Ao mesmo tempo que ele é justo, ele se torna justificador. Porque ele não deixa de punir o pecado. Ok? Pastor David, um justo ainda pode cair em pecados e continuar sendo considerado justo? Sim. Sim. Ele é declarado justo porque a obra pela qual ele é declarado justo não é a obra dele, mas é a obra de Cristo. Então, por isso ele permanece justo e essa posição diante de Deus, ela não muda, ok? Então, é por causa da obra de Cristo que nós somos declarados justos, apesar de nós. Então, o cristão pecar não muda a posição dele diante de Deus. Ele ainda é declarado justo, ok? Só que cabe observar aquilo que eu vim falando na pregação. A gente precisa tomar cuidado com isso, de forma que a gente não perverta essa boa notícia e use esse argumento para continuar vivendo uma vida de pecado, ok? O amor a Deus, né, a gente mostra a nossa fé no nosso dia a dia, de acordo com a maneira como a gente vive. Se de fato fomos alcançados pela obra de Cristo, se de fato fomos alcançados pelo amor de Deus, como continuaremos vivendo como antes? Né? Então, a gente tem a justificação como a nossa segurança, como o nosso consolo, né? Uma vez que ainda estamos aqui, o pecado ainda é uma realidade, né? Então a gente tem esse consolo, né? Cara, tropecei, mas graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus pelo que Ele fez por mim. Então eu continuo a caminhada, continuo na jornada da fé, ok? Mas não vivo em função da queda, eu vivo em função da graça que me alcançou e para que o nome de Deus seja glorificado por isso. Vou fazer a última pergunta para encerrar, tá? Para o pastor Leonardo e o pastor David, fica à vontade também. Se somos eleitos, por
que Efésios 2:8 diz que somos salvos pela graça? Se é pela fé, isso não jogaria abaixo a eleição? Se já fomos eleitos, existe necessidade de Cristo? Deu para entender? É óbvio, nós fomos eleitos em Cristo. Não tem uma eleição sozinha sem Cristo. A eleição só é possível porque o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Está na Bíblia isso. Por que o Cordeiro morre antes de tudo? Alguns teólogos, é claro que ainda preciso refletir sobre essa frase, mas dizem, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. De onde vem isso? Deus, ele não é alguém que está olhando a história querendo descobrir o que vai acontecer na história. Não, ele é um ser absolutamente soberano e não cabe na nossa cabeça. Não tente fazer Deus caber na sua cabeça. Não cabe. Nós somos eleitos em Cristo Jesus. E a fé é a marca daqueles que estarão com Deus. Nem todos têm fé. A Bíblia fala que a fé não é de todos, mas aqueles que são eleitos terão fé em Cristo Jesus. Isso vai se revelar. Tá bem? Então, quem é eleito vai crer. Foi a última essa, né? Tem alguém manipulando, os midianitas aí estão manipulando a Bíblia? Por favor, dá para colocar um texto bíblico aí na tela? Vocês conseguem? João capítulo 10, por favor. Midianitas é ótimo. João capítulo 10, versículo 25. Vamos 25, 26, 27, vamos juntos. Olha o que diz esse texto, é o próprio Jesus aqui. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. Ele está falando para judeu que não está crendo na mensagem. Esses judeus não estão crendo na mensagem. Ele disse, eu já lhes disse. Para que vocês entendam, põe o versículo 24, um anterior. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Olha a resposta de Jesus. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Por que não creem? Por quê? Porque não são minhas ovelhas. Aí começa a ficar sinistro, né? Porque tem gente não crendo. Assim como hoje tem gente que não crê, realmente não crê. Qual é a resposta? Mas por que eles não creem, Senhor? Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Olha o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. É um dos textos mais poderosos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Esse texto rege todos os outros textos em relação a essa questão. Eu creio em textos regentes, textos que são maestros. Tá bom? Pode ter algum texto obscuro, vem nesse aqui. Ele está regendo. Eles não se perdem porque estão na mão do meu Pai. Ninguém é mais poderoso que meu Pai. E eles creem porque são minhas ovelhas. Então assim, a fé é um elemento daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Mas isso é muito poderoso. É porque me perguntaram, eu não ia falar disso. Porque perguntaram. Tá? É uma coisa muito grande para a gente. O Richard Baxter dá um conselho no livro dele, O Pastor Reformado, que significa pastor aprovado, não reformado na soteriologia necessariamente. Ele diz assim, para que a gente não fique batendo muito no púlpito da igreja em questão de predestinação, de eleição, porque algumas ovelhas simples não vão conseguir encaixar essa universidade da teologia, que é algo muito profundo, né? Eu tenho uma irmã que é mestre em física nuclear no IME. Eu não consigo resolver uma função daquela, rapaz. Aquilo para mim é um absurdo, não tinha que nem existir aquilo ali.
Entende? Imagine, eu pego uma criança de 1 mês e digo assim, resolve essa função do IME aqui. Só porque ela não consegue resolver significa que não tem resolução? Tem resolução. Mas a criança não é capaz de entender aquilo. Não dá para entender todos os mistérios que estão na cabeça infinita de Deus, que nem cabeça ele tem. Tem coisa que está revelado e a gente aceita e vive com isso. Tá bem? Deus elege, realmente tem a predestinação, mas tem a responsabilidade humana. Como a gente concilia? Eu até hoje não sei. Não sei como. Eu não tenho essa pecinha aí para reconciliar, não. O homem é responsável, sim, pelo pecado que comete, pelo mal que faz, e será condenado por aquilo que faz. E Deus é absolutamente soberano. Mas resolver essa questão é muito difícil para a gente. Tá? A Bíblia revelou, a gente crê porque está na Bíblia. Tá bem? E o próprio texto, né, de Efésios, que a pessoa cita na pergunta, cita a fé como um dom de Deus, ou seja, né, a fé não é uma obra. Então, não coloca abaixo o plano de Deus para a salvação, porque o dom, no caso, é algo que é dado de graça da parte de Deus para que essa pessoa possa se voltar para Deus e crer em Deus e poder ser salva, né? Amém. Obrigado, pastores, pelas contribuições. Obrigado, gente, pelas perguntas. Foram muitas, a gente não conseguiu fazer todas, a gente pede desculpa, mas os pastores tenho certeza que ficaram felizes em responder ali, nos comes e bebes ali restantes e tudo mais. Pode chegar ali no cantinho e perguntar, com certeza eles vão ficar muito felizes. Vou chamar o pastor André para poder fazer as considerações finais. Aí, podem